É o resultado de um seminário que Divaldo Franco realizou no Hotel Hilton, em São Paulo, com o tema O Despertar do Espírito. Divaldo, vamos à primeira pergunta. Qual a missão do nosso anjo da guarda diante de uma obsessão? A de um educador. Ele fica ao lado. Ele procura que a nossa mente abra espaço para ele nos inspirar. Ele é o anjo da guarda, não é o capataz que nos guarda. Muitas vezes pensamos que o nosso guia espiritual deve fazer a nossa tarefa. Não. Ele nos guia, mas a tarefa é nossa. É o anjo na oficina de Deus, que aqui foi apresentado ao primeiro dia. Na oficina de Deus tem todos os valores, em semente. Cada um terá que ensementar para poder colher aquilo que há nela. O que podemos fazer para tê-lo mais perto? Sintonizar com ele, porque ele está em sintonia conosco. Certo dia contou-me Chico Xavier uma experiência. Ele estava passando por um grave problema moral. E então falou com Emmanuel. O senhor não diz nada? E Emmanuel disse, como? O meu problema? Mas eu já venho dizendo há muito tempo. Chico, havia um homem que era muito querido, e aquele que o protegia deu-lhe um chapéu de chuva, depois deu-lhe uma capa de chuva, depois deu-lhe uma bota de borracha para a chuva, depois deu-lhe um guarda-chuva. Ele estava dizendo que ia chover. Agora que está chovendo, o homem gritou, que faço? Ele disse, use tudo que eu lhe dei. Eu venho escrevendo por seu intermédio. Então use. Você quer que eu tire a prova? E como é que você vai evoluir? Também oportunamente, quando eu tive muito desafio, eu disse a Joana de Ângeles, a senhora escreve a todo mundo por meu intermédio. Dá conselhos comovedores. Meu querido filho, da sua mãezinha espiritual, eu estou me acabando e a senhora não diz nada. Quem já viu um guia deste? Ela disse, meu filho, nunca lhe disse nada? Não, senhora. Depois de 30 anos de mediunidade escrevente, não tem uma página que a senhora dirigiu a mim. Ela disse, algum de nós está equivocado. Pegue aí o Mestre de Amor, ou um deles qualquer. Eu fui pegar. Eu tinha certeza que ela nunca escreveu para mim. E ela disse, leia. Eu li. Tu fazes, tu sabes, tu necessitas. Eu disse, então, tu... Agora, tu publicas para os outros porque queres, mas estou dizendo para ti. E remontou a Allan Kardec. Os médiuns devem aceitar primeiro para si as mensagens de que são objetos, antes que para os outros. Nunca mais. Quando começa a chover, já abriu o guarda-chuva. Então, estamos diante exatamente da ajuda do anjo da guarda. E o anjo da guarda não tem a tarefa de diminuir as dores. Um amigo, que é um excelente médium, disse-me, olha, Divaldo, quando eu estou com problema, eu não peço ajuda aos guias espirituais, que eles adoram que a gente sofra. Quando ele está para morrer, ai meu Deus, eles dizem, tomara que morra. Para voltar. Então eu retorno a Chico Xavier. Nos anos 40, ele estava muito doente, uma problemática infecciosa do aparelho respiratório. E um dia ele pensou que ia morrer. Não podia resistir àquilo. Sentou-se à porta da cozinha na casa, que dava o quintal para o quintal da sua irmã Luísa, e começou a orar, preparando-se para a morte. Então veio Emmanuel e perguntou-lhe, que tens? Estou morrendo. Se eu morrer, o senhor me recebe? Não posso, tenho um compromisso, até logo. Foi embora. Aí ele piorou. Imagina. Piorou gravemente. Veio o Dr. Bezerra de Menezes. Melhor dito, Sheila. Oh, Sheilinha. E ela muito doce. Que tens, Chico? Estou morrendo, minha filha. Se eu desencarnar agora, você me recebe? Não posso, Chico, que eu estou com compromisso com Emmanuel. Até logo. Aí ele desanimou. Quando veio o Dr. Bezerra de Menezes. Chico, o que passa? Ele desabafou. Doutor Bezerra, por acaso, o senhor tem algum remédio para esta besta?
Olha, Chico, eu não fui veterinário na Terra, mas vou ver o que é que eu posso fazer. Viveu apenas mais 60 anos. Outra pergunta, Divaldo. Kardec trouxe a doutrina espírita no século retrasado. No século passado, ela expandiu. Qual será o caminho da doutrina espírita neste século? Qual a nossa missão como espíritas? E qual a missão dos espíritas do século XXI? A tarefa do Espiritismo, neste momento, é fazer a união da ciência com a religião, o que vem sendo feito. Nós vimos aqui em São Paulo, na universidade, médicos espíritas e professores fazendo as pontes entre o que diz a doutrina e o que afirmam os vários ramos da ciência. Então, hoje nós teremos que demonstrar que o Espiritismo realmente é uma ciência e que marcha ao lado da ciência acadêmica. Mas qual é a tarefa nossa? Vivenciar o que o Espiritismo ensina. Porque o mundo está cansado de teorias extraordinárias, mas nunca se cansará de teóricos que realizam aquilo em que acreditam e aquilo que divulgam. Então a tarefa do espírita hoje é ser a carta viva do Evangelho, para que todos saibam o que está escrito nele, para que as pessoas, quando olharem, perguntem, mas se é algo diferente. Em quê? Não sei, percebo que você é diferente. Nós estamos aqui todos tomando bebida alcoólica e você não toma. Estamos todos fumando e você não fuma. Estamos aqui contando anedotas eróticas e chulas e você está quieto. Por quê? Bem, porque eu sou espírita. E o que tem a ver? O espiritismo é metodologia de educação. Mas ele proíbe fumar? Não, ele recomenda não fumar. Não proíbe nada. Porque é uma doutrina que nos dá liberdade de ação, mas que nos cobra, através dos atos praticados, a colheita dessa sementeira. Então as pessoas surpreendem-se, sem querer fazer autobiografia. Eu trabalhei numa repartição que estava situada no edifício de 12 andares. E eu era o único espírita nos tempos heróicos. Então, os colegas me diziam, mas Divaldo, por que você é tão estranho? E eu disse, mas como estranho? Se termina o expediente, todo mundo vai para o barzinho, já havia barzão naquela época, aqueles bares horrorosos. A gente ia comer um sanduíche, tinha aquelas coisinhas pretas, não era cebola não, era mosca mesmo. Como hoje naqueles de má iluminação, é para isso, é para a gente não ver exatamente o que está ali. Então eu digo, olha, enquanto vocês vão para ali, que é o seu hobby, o meu é diferente. Eu vou para o centro. E certo dia chegou um inspetor, procedente da nossa matriz no Rio de Janeiro. E eu fui destacado para ser a pessoa que deveria assessorá-lo. Logo que ele chegou, com a mentalidade carioca naquela época, diferente da mentalidade atrasada do Nordeste, ele disse, olha, quando terminar o expediente, eu quero que o senhor me leve a uma boate. Eu disse, meu Deus. Então eu tinha um colega que era o rei da noite. Eu perguntei, qual é um lugar assim que você me recomenda, um lugar bom? Ele disse, bom, não sei. Mas eu sei os mais agradáveis. Um agradável, que não seja assim tão agradável, mas para levar aqui o nosso chefe, ele me deu uns endereços. E havia naquele tempo um lugar chamado Cassino Tabariz. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou entrar? Que eu não sabia que tinha que pagar, não tinha que pagar. Tinha assim, consumação. Também não sabia o que era consumação. Perguntei ao meu colega, tomei assim um cursinho de vestibular, pré-vestibular, e levei na segunda-feira. Na terça, ele chegou tarde, assim, um pouco encharcado. E ele disse, hoje à noite, depois das 10... E eu perguntei, mas depois das 10, que horas? 11 horas. Eu fiquei contente porque dava tempo de ir à reunião. Então foi a reunião, rezei bastante para depois fazer a outra viagem. Fui buscá-lo no hotel, levei a um segundo lugar. E assim, até a sexta-feira. Ele desfrutou segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E no sábado ele disse, é o coroamento, porque domingo eu vou embora. Então eu digo, olha, aqui é a Bahia, que a cidade de Salvador não tem tantos, pelo menos que eu saiba. E eu levei ao senhor a esses lugares que amigos me informaram, mas eu não sou habitué. Eu notei que você não bebeu, que você não fumou, que você não dançou. Imagine naquele tempo dançar rumba. E havia sido lançado, naquela época,
um estilo novo, a conga. Como eu sei que há algumas pessoas aqui desse tempo, poucas, mas há bastante. Então, quando eu vi aquele povo, mas eu achei de um ridículo, mas eu ficava rindo para dar a impressão, rindo, e o povo dançando e tal. E chegava a certa hora, ele me dispensava. Ele continuava e eu ia embora. Ele disse, agora eu gosto de levar o senhor ao lugar onde eu tenho o hábito de ir. Ele disse, o quê? Eu digo, na nossa casa espírita. Mas você é espírita? Sou sim, senhor. Mas você acha que eu vou lá? Eu digo, note bem. Eu não estou de acordo com a sua conduta, mas fui aos lugares que lhe aprove durante 5 noites. E agora que o senhor não tem aonde ir, porque eu não sei mais, eu convido para o senhor ir aonde eu vou. Como termina 9 da noite, o senhor pode eleger das 5, uma na qual vai voltar, ou alguém lhe informa uma outra sexta. Mas gostaria que o senhor fosse. E pelo princípio de urbanidade, o senhor tem o dever de me retribuir. Porque como seu assessor, eu trabalhava até às 18 horas. E o senhor me pedia para assessorá-lo depois das 23 até às 4 da manhã. Naquele tempo chamava pagar extraordinário e nunca pagou nada. Hoje é banco de dados, né? Faz um banco de depósito de horas. Banco de horas, que a pessoa não recebe nunca. Porque morre. Bom, ele então ficou constrangido. Que horas termina? Eu digo entre 9 e 9h30. Nunca 9h30, mas começa às 8 pontualmente, 9h15. Tá bem, eu irei. Se você me levar depois a uma que eu vou eleger, porque eu não sei o endereço, não me lembro. Eu digo, sim, senhor, deixando o senhor na porta. E ele foi. Marcamos o horário, eu fui buscá-lo. Levei-o ao centro, e era eu quem fazia a palestra naquele dia. Era sorteado um texto do Evangelho. Eu aí ajudei os guias, eu deixei uma marquinha assim quando abri. Porque tem que ajudar os guias que nos ajudam tanto. Podia sair aquele texto muito bonito, se fosse um homem de bem, teria morrido. O que é que eu ia explicar ao homem? Então eu abri assim num texto. Eu digo, vamos sortear, tirar ao acaso. Um palitinho no acaso. E aí eu pedi a alguém para ler e abordei. Ele ficou tenso. Naturalmente não me dirigi a ele. Encaminhei somente algumas questões, dizendo que a vida realmente tem muitos prazeres. Mas todos eles se esvanecem. Passou, acabou. Nós não podemos viver na busca intermina de uma névoa que a realidade dilui. Já está no momento de pensarmos também no ser que somos. Qual é o prazo que temos marcado para a morte, etc. Mas com muita ternura, porque era um cidadão muito bom, apenas condicionado no outro lado. Quando terminamos, eu me fui despedir dele e disse, agora eu não irei acompanhar o senhor. Mas eu vou pedir a um amigo para levá-lo, porque eu tenho outros compromissos, eu tenho que atender umas pessoas enfermas, e isso vai até muito tarde. Ele me olhou com muita seriedade e disse, você atende pessoas enfermas? Sim, senhor. Elas foram selecionadas, e agora eu vou para uma saletinha, cada um vem e conversamos. E o que é que necessita para ser selecionado? Eu digo, nós temos um atendimento fraterno, a pessoa passa pelo atendimento, e aqueles casos mais graves, os companheiros encaminham para mim. E ainda tem atendimento? Eu digo, não, senhor, ele começa às 5 da tarde. Mas por quê? Ele disse, porque eu desejava ser atendido. Eu sou talvez o doente mais grave. Eu digo, então não precisa de atendimento fraterno. Se lhe apraz, eu o atenderei. E atenderei em primeiro lugar, porque o senhor tem compromisso. Ele disse, é exatamente a respeito do compromisso. Eu quero ficar para o último, porque de acordo com o atendimento, eu encerro a minha carreira de depravado hoje. E às 3 da manhã ele foi atendido. Sentou-se, olhou em volta, uma pequena mesa, 2 cadeiras, as obras de Kardec, mensagens que eu sempre dou às pessoas. Ele, mas Divaldo, que boate estranha, hein? Clara, respira-se. Eu disse, é a boate de Jesus Cristo. Conversamos. Ele me abraçou e disse, no meu horário habitual, são quase 4 quando terminamos de conversar. Agora eu vou dormir em paz. E quero agradecer pela oportunidade
de ter travado relações com você, uma pessoa espírita. Porque o que me chamou a atenção do que você falou foi a sua conduta durante aquelas noites que me acompanhou. Então eu vi que o que você fala, você vive. E a partir de hoje, eu encerro uma parte da minha vida e vou dedicar-me a outra. E tornou-se espírita. E assim com todos nós, quem de nós não teve um exemplo equivalente de alguém que se sensibilizou pelos nossos atos, pela nossa proposta vivenciada e modificou a vida? Então, a nossa tarefa, neste momento, é a de vivenciar os excelentes postulados do Espiritismo. Divaldo, às vezes sonhamos com nós mesmos tendo comportamentos absurdos para a nossa consciência desperta. O sonho significa que esses comportamentos ainda fazem parte da nossa personalidade? Aqui nós temos várias colocações. Os sonhos têm muitas procedências. Muitas vezes hoje, graças à facilidade da comunicação audiovisual, nós imprimimos mensagens e propostas perturbadoras que não fazem parte da nossa agenda. E quando entramos no sono, o subconsciente libera, porque são impressões muito próximas. Trazemos no inconsciente profundo, através do nosso perispírito, imagens dolorosas do nosso passado. E quando fazemos um sono profundo, essas imagens assomam, porque elas estão no arquivo. É uma catarse, estão sendo eliminadas. Não são, portanto, da nossa personalidade, nem são da nossa preferência. Muitas outras são dos nossos conflitos sexuais, da libido. Conflitos, alguns inconscientes. Muitas pessoas são atormentadas pelo que não fizeram, como disse ontem. Outras são atormentadas pelo que gostariam de fazer. E o inconsciente cria imagens que ficam no arquivo. Então, toda vez que tivermos esses sonhos perturbadores e despertarmos, façamos um trabalho de reprogramação da mente. Se for um sonho abominável, nós dizemos: este sonho eu vou voltar a tê-lo, porém com uma conclusão, elabore a conclusão. Arquive-a, porque na próxima vez que ele venha, a conclusão será diferente. Porque o nosso arquivo registra e repete conforme está registrado. Então, no capítulo dos sonhos, não devemos levar de maneira perturbadora esses resultados, nem entrarmos nos devaneios que andam por aí a respeito de tantas fantasias que criamos em torno dos sonhos. É talvez o capítulo mais complexo da psicologia. A psicanálise freudiana tentou penetrar-lhe através da simbologia, e para interpretar é um problema muito complexo. Então, melhor será arquivarmos novas experiências, irmos encharcando o nosso inconsciente de coisas boas, porque é como se fosse um tubo em forma de U. A imagem desce, fica no arquivo adormecida, como vem outras imagens, ela sobe e nós eliminamos. E o bom hábito da oração consegue permitir que nós modifiquemos a estrutura desses nossos arquivos. Qual o significado das guerras e violências que atingem o ser? Questão 742 do Livro dos Espíritos. Qual a razão da predominância da guerra? E os Espíritos responderam: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do ser humano e predominância das paixões inferiores. Como ainda estamos mais ligados ao instinto do que à razão, resolvemos pela força aquilo que poderíamos resolver pelo amor. Ao invés de parlamentarmos, agredimos. Ao invés do diálogo, a briga. Mas isso é comum entre nós. Notem que em casa nós perdemos a arte de falar. Já começamos discutindo, brigando, reclamando. O filho chega agitado e a mãe pergunta: qual é a última? Quando podia perguntar: o que é que aconteceu? Porque nós estamos irritados, estamos armados. Porque não nos sentimos amados. Então vivemos armados. A proposta do momento é: desarmemo-nos. Nós não iremos resolver a guerra do Iraque com os Estados Unidos, nem a revolução na Colômbia, que já dura 30 anos, nem a violência urbana de nossas cidades. Mas vamos resolver a nossa violência.
E se nós resolvermos a nossa violência, nós contaminaremos, no bom sentido, quem estiver próximo. Como dizia Gandhi. Numa casa em que está uma pessoa de paz, a casa termina em paz. Numa rua onde existe uma casa de paz, esta culmina adquirindo a paz. Em uma cidade que tem uma rua pacífica, a cidade impregna-se. Depois a nação. E depois o mundo. Então seria aqui o caso de colocarmos a questão. Já que eu não posso mudar o mundo, eu mudo-me a mim mesmo para que veja o mundo de uma maneira melhor. Então a razão de tudo isso é o nosso primarismo, o de cada um de nós. A grande violência das ruas é também a explosão das nossas pequenas violências. Se nós procurarmos uma atitude de pacificação, o mundo se tornará muito mais tranquilo. A longo prazo, bem se vê. Não deixemos que a natureza animal sobreponha-se à natureza espiritual. Procuremos sempre valorizar o lado bom e deixemos o outro. Daí a guerra, a violência, os conflitos são ainda resultado deste momento de grande transição, porque passa a terra. Como ajudar os familiares que permanecem na consciência de sono? Até onde é karma? E podemos interferir? Que é um karma, inegavelmente. Nós temos a família que necessitamos, não aquela que merecemos, mas aquela que se nos transforma em desafio. Exceções existem, como em todas as áreas, mas normalmente no grupo familiar estão espíritos de variada gama, cuja convivência nos impulsiona na direção da nossa sublimação. Estão em consciência de sono e é natural. Encontram-se nas primeiras experiências. Como ajudá-las? Perseverando nos nossos bons propósitos, mesmo que esses indivíduos não tenham a capacidade de acompanhar-nos. Como explicamos na abordagem da consciência, muitas vezes a mudança dá-se numa outra reencarnação. As impressões ficam arquivadas e na próxima experiência a pessoa já vem com lucidez, porque já vivenciou um estágio do seu processo evolutivo. Até onde podemos interferir? Até o limite da não violência ao livre-arbítrio dos nossos familiares. Muitas vezes, a pretexto de querer ajudar, nós impomos a nossa forma de pensar. Esta é uma sutileza e um claro-escuro muito delicado. Até onde a nossa interferência é para ajudar ou nós inconscientemente estamos impondo aquilo que nos parece melhor. Nem sempre o que é melhor para alguém o é para outrem, mesmo que seja a doutrina espírita. Muitos amigos dizem, mas eu gostaria que isto acontecesse com meu filho, com minha mulher, com uma pessoa muito querida que se tornasse espírita. Eu digo, você não tem maturidade e você precipita o fruto que não está amadurecido automática, espontaneamente, quando é por processo de violência, por imposição, por métodos antinaturais, nunca tem o sabor específico. Quantos que aceitam a doutrina, frequentam a casa espírita, adotam-na e não correspondem à própria expectativa. Muitas vezes é melhor o indivíduo sem nenhuma vinculação religiosa, bom cidadão, do que o indivíduo com uma boa religião sem cidadania. Ideal que ele tenha vinculação religiosa e viva a cidadania. Sendo espírita, melhor. Mas isso nos ajuda a ter respeito pela liberdade de consciência do outro, conforme está no Livro dos Espíritos, liberdade de consciência. E nos educa naquilo que é a tolerância. Conviver com indivíduos que não pensam como nós exercitam-nos a tolerância. Eu sofri essa experiência com um colega durante muitos anos, porque ele era muito bem apadrinhado politicamente e eu havia feito concurso. Ele raramente ia à repartição, vivia quase sempre embriagado. E quando ia,
era para criar transtorno, que todos permitiam com benevolência por causa da sua postura política. E a ele comprazia perturbar-me, e a mim me comprazia ser testado por ele. Os Espíritos me disseram, é tua experiência, aprende com ele aquilo que tu terás que exercer espontaneamente sem imposição. E no começo ele dizia, Divaldo, se você me tornar espírita, será uma grande vantagem para você. Eu ria e perguntava, mas por quê? Eu tenho vivido sem você até hoje, e por certo viverei sem você a vida inteira. Muito bem, então, para mim foi um teste, porque ele me fazia as perguntas mais estúpidas, às vezes irritantes. E Joana Dias me dizia assim, aprende com ele, como Diógenes. Certo dia em Atenas, estando falando às estátuas, alguém disse, tu és um louco. Não sabes que as estátuas, porque são de pedra, não te podem responder? E Diógenes elucidou, sei. Estou treinando com o silêncio da pedra a ouvir a estupidez de quem fala. Então, eu ia aprender com ele aos desafios que teria que enfrentar, a conduta que eu deveria me impor. E isso foram meses, mais de um ano. Eu usei todos os argumentos doutrinários que eu sabia, os clássicos do Espiritismo. Quando eu terminava, eu dizia, não me convenceu. Eu não pretendia convencer, eu estava treinando. Porque dessa forma eu ficava com a mente rápida para uma entrevista de rádio, televisão, porque naquela época não nos entrevistavam, nos agrediam. Os repórteres compraziam-se em agredir-nos, em criar-nos situações embaraçosas. E era necessário ter rapidez mental para não ficar ingênuo demais, idiotizado. Então ele foi um grande professor. Mas certo dia, ele me perguntou assim, Divaldo, você fuma? Eu disse, não. O Espírito proíbe? Eu digo, não, porque me faz mal. Você bebe? Não. Por que não? Porque me faz mal ao fígado. Você? Não. Não. Puxa vida, mas que vida insossa. Pois eu fumo, eu bebo, eu me perturbo do sexo, eu faço isso. Gozo. Quando você morrer, disse-me ele, não tem nada. Então você não gozou. Eu, quando morrer, não tem nada, mas eu já gozei. Então eu disse, mas olha, eu estou de pleno acordo. Como você não tem certeza absoluta, e a lei da probabilidade matemática dá-nos 50%, e imaginemos que, se quando você morrer, não houver nada, muito bem. Se para mim também não houver nada, foi ótimo, porque você sempre me vê de bom humor, e você nem sempre está. Todo dia você vem aqui, tenta me aborrecer, não consegue. Sai aborrecido com você porque não me perturbou. Às vezes até me perturba, mas eu não demonstro para não lhe dar o prazer. Ele riu. Agora vamos imaginar uma coisa absurda. Imaginemos que haja vida depois da vida. Quando eu morrer, eu estarei muito bem. E quando você morrer, eu estarei campado, cara. Quer dizer, estarei naufragado. Ele disse, pois é. E isso converteu. Eu havia usado todos os argumentos possíveis. Mas era uma consciência de sono, tinha que tomar um choque elétrico. Precisava, era no período do eletrochoque. Ele disse, olha, para garantir a barra, me explica aí como é que eu começo. Eu digo, amanhã ele traga o livro dos Espíritos. Hoje, ele é de minha idade, um pouco mais. É um excelente espírita, tem um lar de crianças. E um dia eu lhe perguntei, mas por que você adotou a crença espírita? Eu disse, hein? Eu já havia gozado de tudo, sabia que não levava em nada, experimentei o outro, porque se eu morrer e tiver vida, estou garantido. Se não tiver, também estou garantido. Divaldo, na vivência dos postulados espíritas, o que é mais importante, o amor ou a educação? O amor, como primeiro, porque é a grande vertical do sentimento. O desenvolvimento intelectual é a horizontal do nosso processo de conquista de valores do desenvolvimento da inteligência. Qualquer um pode desenvolver o intelecto através do esforço, do estudo, da observação, da repetição. Mas o sentimento é muito mais difícil. Uma grande psicoterapeuta tem ocasião de dizer, quando Jesus fala a respeito do perdão, e do perdão total, e o Evangelho segundo o Espiritismo, adimos nós outro, nos fala do esquecimento da ofensa, ela tem ocasião de dizer-nos o seguinte, perdoar é um sentimento de não devolver o mal que se faz. Portanto, é do sentimento. Esquecer é da memória. Podemos perdoar e não esquecer.
A questão é não guardar ressentimento. Quanta coisa gostaríamos de esquecer e não conseguimos. E quanta gostaríamos de lembrar e não conseguimos. Porque é uma problemática de fixações de memória. Quando Allan Kardec fala que o desenvolvimento intelectual leva ao progresso moral, ele não estabelece que somente através de. É como se ele adisse. Através do desenvolvimento intelectual consegues também o progresso moral. Por quê? Porque à medida que nós desenvolvemos o intelecto, pela boa cultura, nós nos damos conta da necessidade de aplicarmos esse conhecimento à nossa transformação moral. Observemos, no entanto, que muitos indivíduos profundamente intelectualizados não desenvolveram o senso ético-moral. Permaneceram ególatras, permaneceram injustos, porque naquele estágio de consciência de sono, que desenvolve mais a inteligência do que o sentimento, eles optam pelos valores imediatos, em detrimento dos valores transcendentais. Então, nós poderemos confirmar a proposta do Evangelho dando prioridade ao amor. Depois, à instrução, conforme lá está. Como instrução, naquela época, significava também educação. E mais modernamente, a educação é um método abrangente que inclui a instrução. Este educar é criar os hábitos no indivíduo, hábitos saudáveis, reconhecidamente sociáveis, que fomentam o progresso moral, como o amor. Porque observemos, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá. Era de cultura modesta. A sua cultura estava baseada nos livros-texto do monastério. No entanto, o seu sentimento de amor fez que ela tivesse uma abrangência perceptiva, intelectiva, muito ampla. Quando um adversário gratuito da sua obra, que usa em todo lugar, é uma personagem inglesa, um escritor que se destaca por combater as pessoas que lhe provocam inveja. Então ele combate todos. Inclusive ele escreveu um livro contra William Crookes, dizendo que Crookes tornou-se espírita porque era apaixonado pela médium Florence Cook, porque ele foi o confessor de Crookes. Crookes disse a ele que era apaixonado, porque não é possível. 100 anos depois, quase, daqueles fenômenos e já da morte de Crookes, ele descobriu que Crookes era apaixonado pela médium, aí ficou espírita por causa da médium, que não era espírita. Então ele ataca a Madre Teresa de Calcutá. Escreve um livro dizendo que ela estava mantendo vagabundos. Como é que ela ficava dando comida a esses desocupados, que ela deveria arranjar emprego para eles? E usou a frase surrada, em vez de dar o peixe, tinha que dar a vara de pescar. Ela disse assim, mas os meus necessitados são tão fracos que se eu lhes der a vara de pescar, eles não terão força para segurá-la. Então primeiro eu tenho que dar comida, para que eles tenham força de segurar a vara. E como eu ainda não consegui as varas, estou esperando que me deem, eu dou-lhes comida até que o meu querido amigo repórter arranje os empregos para ele. A minha missão é dar-lhes comida para que não morram. E a sua é arranjar-lhes os empregos para que eles possam não morrer. Uma resposta de uma sabedoria muito grande. Também se conta quando ela recebeu um dos prêmios, chamado Daniel Dutton. Um prêmio que é resultado da eleição da personagem, por 1000 indivíduos de destaque internacional. É um prêmio tão importante que até o ano 2000, somente 2 pessoas haviam recebido. John Fitzgerald Kennedy, em memória, e Madre Teresa de Calcutá, em vida. Porque 1000 pessoas diferentes, e para ganhar o prêmio tem que receber unanimidade, votaram em Madre Teresa. Quando ela foi receber, das mãos de uma grande personalidade inglesa, a pessoa lhe teria dito, Madre, eu tenho vergonha de não fazer o que a senhora faz. Ela então teria respondido, já está na hora de acabar com a vergonha e começar. Olha que lucidez! A lei da inteligência, a pessoa tem inteligência muito cultivada e não tem presença de espírito para uma resposta tão profunda. Então, é muito válida a pergunta, mas a proposta, a mim, pessoalmente, me parece mais apropriada conforme está no Evangelho. Divaldo, como conseguir refrear os impulsos de raiva que ainda existem em nossa personalidade? Através de um exercício mental. Se a pessoa não tiver a veia dilatada,
A gente pode treinar-se. Quando o outro estiver provocando e vier a raiva, então a gente fica olhando para ele e diz assim, eu não sou assim. Eu estou assim neste momento. Mas eu não sou assim. E fazer uma avaliação. Valerá a pena eu perder tudo quanto sou por esta provocação? E agora um pouco de autoestima. Ele não merece que eu desperdice o meu lado bom, porque ele é tão pequeno que merece mais compaixão do que reação. Funciona. Porque aí vem um pouco de vaidade, a gente diz assim, imagine. E supera. Depois acostuma. Tudo é treino mental. Se nós treinarmos mentalmente e nos autossugestionarmos, na hora da provocação, vem esse estado de espírito e nós reagimos com grande tranquilidade. Muitas pessoas que têm participado dos nossos seminários e nós damos essas sugestões, dizem-me depois, olha, eu tentei. No começo foi difícil, falta de hábito. Depois acostumei e, por fim, adaptei-me. Já não reajo mais. Agora eu ajo. Uma senhora que tem um marido muito difícil, ela é espírita e, naturalmente, tem uma conduta exemplar. E ele tem uma vida não tanto exemplar assim. E provoca. Ela disse, se eu vou à sessão para doutrinar os obsessores e faço com a imensa ternura, por que não os vejo? Tenho que doutrinar esse a quem eu vejo. Então ele fica provocando. E ela diz, você tem razão, meu bem, você tem razão. E por que você me obedece? Porque eu penso pela minha cabeça e não pela sua. Mas você tem razão, para você. E está vencendo pelo cansaço. Uma outra amiga disse-me que o marido era terrível e tinha ciúme de mim. Olha, que bom gosto. Então ela disse, mas você nunca viu o Divaldo? Nem quero. Ela disse, mas ele me pediu, porque o povo diz muita coisa que eu nunca nem pensei, eu nem sabia. Mas ele me pediu que quer ver você. Não diga. Pois eu vou. E ela não teve tempo de me avisar. Quando ele chegou, por que o senhor quer falar comigo? Ela ficou pálida. Eu disse, porque já está na hora do senhor mudar de conduta e voltar-se para Deus. Como sabe, foi ela que lhe falou? Eu digo, não. O estado em que o senhor se encontra está me dizendo. E eu estou mal. Ele disse, olha, um amigo meu estava assim e piorou. Então foi ao enterro dele. Daí eu não sei se o senhor está mal, mas que está perto de morrer, ele está. Ele riu, ficou meu amigo. Mas eu espero que ninguém me ponha mais noutra situação dessa. Pelo menos telefone. Somos o que pensamos. Como mudar nossa forma de pensar? Muito fácil. Toda vez que vier um pensamento negativo, substitua por um pensamento positivo. Por exemplo, nós estamos aqui. Eu vou ter que sair cedo porque vai chover. Todo dia chove às 5 horas. Diz assim, mesmo que chova, eu não vou me preocupar porque passa. É só substituir. Porque todo dia passou. Hoje também vai passar. Porque se não passar é o dilúvio. Então, aonde nós formos, o dilúvio nos pega. E é melhor que o dilúvio pegue no hotel 5 estrelas do que na estrada. Que mau gosto morrer afogado no Tietê. Aqui tem pelo menos 40 andares até o dilúvio chegar lá. Vai demorar. Assim, aprender a substituir o pensamento negativo pelo positivo. Muitas vezes, advém-me, como em todos, pensamentos negativos, depressivos, angústias. Só que eu não cultivo. Não poucas vezes eu pego um programa de 40 dias. 40 dias, mais de 30 viagens, carregando mala, carregando sacolas de livros. A minha sacola pega 100 livros. São 25 quilos. E eu carrego rindo para ninguém notar que está pesado, não cobrar excesso. Nas viagens ao exterior, que tem que pagar 20 quilos, eu sempre tenho 30, 40 de excesso. Então, Nilson e eu, esses dois jovens cavalheiros do passado, a gente carrega rindo. Pegar trem. Os trens europeus, nós com 4, 5 volumes. Então ele para 1 minuto e 30 segundos. Desce um povo e tem que subir. Nós temos que subir com todas essas malas. Então nós já coordenamos, um fica em cima, outro embaixo. Então a gente vai jogando as malas. Entra. Depois que a gente entrar, a gente se arruma. Se não se arrumar, vai desarrumado até a próxima estação. E então me vem a angústia. Meu Deus,
E se nós tivermos uma coisa? Porque na nossa juventude já é de preocupar. E se nós tivermos processo, Nilson é cardíaco, é operado. É um homem rico, tem várias pontes, safenas e mamárias. Né? E então, o que fazer? Eu digo, bem, Deus resolverá no momento, se acontecer. E não nos preocupamos. E no dia que acontecer, acontece com todo mundo, porque não conosco. Não nos deixamos abater. Há 2 anos, ele estava novamente em crise e viajou com grandes problemas de angina, de ter crises muito fortes. Nós orávamos, aplicávamos passes, mas realizávamos a tarefa como se nada tivesse acontecido. Ele com dores, com dificuldade de respiração no auditório, quando olhava, perguntava assim com a cabeça, ele dizia sim ou não. Pois bem, chegamos até o último momento. Quando ele foi ao cardiologista, imediatamente foram colocados alguns stents, um aparelhozinho que dilata as artérias. Não morreu. Se ficasse em casa, também teria tido a mesma coisa. E se impressionasse, ficaria pior. Mas a mais interessante aconteceu-me no ano passado em Zurique. Eu sempre estou saudável, pelo menos na aparência. E fui realizar uma palestra, estava num seminário. Eu fiz a palestra à noite, um seminário o dia inteiro, e às 20 horas eu tinha uma palestra em Winterthur, a 40 minutos de viagem. Fui para a palestra. Entrei muito bem. A temperatura desceu e estava chuviscando. Quando eu saí do salão, eu disse, engraçado, eu estou com febre. Porque senti. Eu digo, Nilson, estou com febre. Tomei o pulso, calculei 38. Digo, deve ser um choque térmico. Que coisa estranha. Entrei no automóvel, quando eu cheguei à casa em que me hospedo em Zurique, um apartamento, coloquei o termômetro, estava com 40. Eu digo, mas que coisa. Não estou sentindo nada. Eu vou tomar um antitérmico. E então tomei um antitérmico. Mas a noite foi muito difícil. Adveio-me dor de cabeça. E digo, mas o que pode ser? Dor de cabeça, febre. Pela manhã, eu meditei. Tinha um seminário de dia inteiro. Estava trêmulo de febre. Eu digo, não vou demonstrar. Porque isso não é pior. Um pergunta, outro pergunta, outro pergunta, e quer que preste atenção ao seminário. Bom, vou para o seminário. Na hora que eu ia saindo, eu disse, olha, eu vou tomar tal produto. E tomei. E então uma vozinha me disse assim, com dengue, hein? Eu me tinha contaminado e estava infestado ao 8º, 10º dia que eu tinha saído do Brasil. Ai, eu fiquei tão contente. Porque eu era a única pessoa na Europa que estava com uma doença tropical. Olha que chique. Era o único no continente europeu que estava com dengue. Mas eu me sentia assim tão especial. Realizei o seminário, tinha um médico, e eu então testei, pedi a intérprete para traduzir, se ele conhecia dengue. Ele não sabia nem a palavra. Então eu expliquei que era um mosquito tal, disse o nome em latim. E ele ficou assim surpreso, disse, deve ser coisas de país subdesenvolvido. Eu já me arrependi de ter dito a ele que estava com dengue. Mas, como eu sempre tenho resposta nesse caso, eu digo assim, subdesenvolvido, mas note, sou a única pessoa em todo o continente europeu que está com essa doença. E convinha ao senhor aprender, porque eu tenho certeza de que esses mosquitos egípcios, eles vêm também fazer um passeiozinho na Europa. Pode ser que algum de nós traga na mala, na bagagem, no avião, e ele vem. Então, sorrimos. Viajei a Viena com febre de 40, porque ele tem aquela crise dos 5 dias, etc. Não interrompi as atividades. E não me preocupei. Eu digo, da forma que chegou, vai embora. Não deixei que a mente perturbasse. E com febre era ótimo, porque eu estava muito mais sensível, mais inspirado. Uma beleza, se eu pudesse, ficava sempre febril. Então comece a mudar, não cultivando as ideias perturbadoras. Não se compraza com essas ideias do cotidiano. Renove-se, como disse ontem. Mas aí vem a ideia do velho hábito, daqueles que adoram não dormir pensando nos problemas. E então deita porque amanhã, etc. E sabe se vai chegar amanhã? Então vai deitar, durma. E tem os outros. Eu adoro porque o travesseiro é o meu melhor conselheiro. O travesseiro não aconselha ninguém. A gente põe a cabeça ali para dormir. Quando for dormir, durma. Perguntaram ao mestre Zé, qual é a conduta de um cidadão Zé? Ele disse, na hora que tiver fome, comer.
Na hora de falar, falar. Na hora de calar, calar. Na hora de dormir, dormir. Você diz, nossa, mas não é assim que faz qualquer pessoa? Não. A maioria que não é zen, na hora de falar, cala. Na hora de comer, conversa. Na hora de dormir, pensa. E na hora de calar, fala. Porque não tem consciência. O zen tem consciência. Cada coisa no seu lugar. Cada momento com o seu momento. Então, agora que é hora de mudança, renove-se. Eu recebi uma sugestão fantástica. Falei ontem que a nossa avaliação seria em janeiro. Lembram-se? Como estarei no mês de janeiro, etc. A pessoa me disse que na hora que estava avaliando, disse, ai meu Deus, mas logo em janeiro que o Divaldo foi colocar, janeiro tem que pagar o IPTU, tem que pagar isso, tem que pagar a matrícula de criança. Ele aí antecipou para dezembro, que era o mês de Natal, que é um mês muito bom. Então antecipe para dezembro a avaliação. Porque dezembro não é mês de pagamento, é mês de abrir dívidas para pagar em março, viu? Então, por favor, quem programou, como é que eu estarei em dezembro? Porque não terá preocupação. Divaldo, essa pergunta é muito interessante. Como conviver com pais egocêntricos e vulgares? Este é um grande desafio para muitas famílias. Como fazer isto? Há 2 métodos. Primeiro, ter compaixão do pai alcoólico, da mãe castradora, dominadora. Buda, quando ele recomenda o código de uma vida feliz, ele diz o seguinte, porque são 7 itens. Ame toda criatura como se fosse sua própria mãe. Mas se a sua mãe não merecer amor, pelo menos merece respeito de não o haver abortado. Ame-a por ter deixado você viver. Então essa mãe egocêntrica, ela deve ser tão infeliz, que o filho lúcido necessita de entendê-la, de dar-lhe uma chance, de perdoá-la e permitir-se o direito de aguardar um pouco, quando adquirir a sua independência econômica, psicológica, social, para viver a sua vida, porque nem sempre os pais biológicos são a nossa família. Numa grande razão desse fenômeno, eles são um instrumento, desafio para a nossa evolução. Será que essa mãe egocêntrica, autoritária, castradora, não foi uma filha a quem nós cerceamos o passo, dificultamos a marcha, e que agora volta no sentido oposto para nos disciplinar, ensinando-nos a educar no futuro? Não justifica que ela esteja numa postura de cobrança, mas as leis assim o fizeram para nós aprendermos na carne a experiência da carne. É talvez um pouco mais difícil, porque o filho ainda não tem discernimento. E então nascem conflitos, surgem dificuldades, e quando atinge o discernimento, às vezes está tão magoado que não consegue desculpar. Mas no momento em que brilha a lucidez, cabe-nos a nós, filhos, desculparmos, perdoarmos àqueles que são os nossos genitores. Meu pai nunca me abraçou. E eu criei uma castração. Quando as pessoas vinham me abraçar, eu ficava duro. Eu não sabia abraçar. E a pessoa me dizia, seu Divaldo, eu posso te abraçar? Eu digo, pode. Porque eu nunca fui abraçado por meu pai, na infância, na adolescência. E eu tinha uma inveja dos pais que colocavam o filho no joelho, que abraçava, que acarinhava, que beijava. Lá em casa nunca houve isso, nunca teve tempo. Mas ele era um homem cumpridor de deveres. Eu tinha uma admiração tão grande por meu pai. Às vezes eu vinha correndo, quando eu ia abraçar ele, não senhor, homem não abraça homem. Não. Eu parava e construí um mecanismo de conflito. Durante muito tempo eu tinha uma vontade que alguém me abraçasse. Meu Deus, que coisa. E me lembrava, eu sou a figueira que secou. Porque eu lia no Evangelho, a figueira que secou, aquela que não deu frutos. Mas lentamente, eu fui entendendo meu pai. Compreendi o quanto ele me amava. Porque ele havia sido educado por um pai do século XIX. Ele deu a melhor educação, aquela que lhe pareceu mais correta. E o fez por amor. Na hora em que ele estava desencarnando, eu estava ao seu lado. E ele então me perguntou assim, meu filho, você já me perdoou? Eu disse, mas o que, pai? Eu nunca lhe abracei, não é? Mas ele tinha um outro filho, um irmão meu, a quem ele adorava. E abraçava muito. Porque meu irmão era uma afinidade transcendental. Mas nós não tínhamos ciúme. Lá em casa a gente era tão pobre
que não tinha ciúme, que ciúme também é fortuna, não dava tempo. Não tinha nada dessas coisas. Ele abraçava e sentia orgulho, então. E eu que era o derradeiro, né, resto de parição, não tinha vez. Eu usei todas as roupas dos meus irmãos maiores, porque mãe guardava e esperava a gente crescer e ia enfiando. Então eu já peguei com remenda, aquelas marcas lindas, que agora está na moda, quanto mais rasgada, mais remendada, melhor. Muito bem. Também os livros, eles eram embrulhados e guardados. Muito bem. Mas nunca tive esse melindre de ter ciúme. Eu disse, mas pai, como? Eu não estou entendendo. Eu nunca lhe abracei. Eu disse, mas fez muito bem. Então ele disse, mas eu abraçava seu irmão, não é? Ele disse, é sim, senhor. E você me perdoa? Ele, mas pai, francamente, eu não estou entendendo. Alguma vez eu demonstrei que fiquei magoado. Ele disse, mas por dentro fica, meu filho, eu sei como é. Eu digo, então pode morrer tranquilo. Porque eu sempre tive um grande amor pelo Senhor. E tenho. E isso nunca me incomodou. Então, meu filho, me abrace agora. E eu não sabia abraçar. Aí é que foi o desafio. Eu digo, meu Deus, como é que eu faço? Então eu me dobrei sobre ele, fiz o gesto. Mas quando eu fiz o gesto, eu desejei entrar na alma dele. Passei a mão na cabeça, tudo o que eu gostaria que ele tivesse feito comigo, então eu fiz. Então eu passei a mão no rosto. Disse, pai, o senhor é um homem tão bonito. O senhor é um homem tão honrado. Eu quero que o senhor saiba que se alguma vez eu for feliz e proceder bem, eu devo ao seu exemplo. Ele começou a chorar. Eu devo ao seu exemplo porque o senhor me ensinou dignidade. O senhor sempre foi muito austero. Como ele era de cultura simples, o senhor foi sempre muito carrancudo, muito calado, muito quieto. E eu aprendi com o senhor a viver dignamente. E Deus me abençoará, meu filho. Eu digo, já abençoou. Porque o senhor cumpriu com seu dever. Educou 13 filhos. É um homem extraordinário. Ele então chamou Nilson, olhou e desencarnou suavemente. Logo que ele adquiriu consciência, e foi curioso, eu estava proferindo uma conferência numa cidade de Santa Catarina, na ilha de São Francisco. No tempo era a ilha, agora está ligado ao continente. No auditório do SESI. E havia um mezanino no fundo. Eu estava falando, entusiasmado. Quando eu olhei, ele estava lá. Ele estava me olhando e rindo, os olhos brilhantes. Eu disse assim, pai. Ele disse, estou acompanhando o meu filho. Porque para ele a coisa mais notável do mundo era um orador. Ele não entendia nada, mas ele adorava. Naquele tempo, na minha terra, era muito elegante o orador estar falando e alguém diz assim, apoiado ou não apoiado, que era um escândalo. E ele sempre ia aqueles discursos políticos na praça pública e me levava na mão. Ele gritava apoiado, diga apoiado, eu não sabia o que era, eu apoiado também. Quando eu me tornei espírita, comecei a fazer as palestrinhas lá em nossa casa e ele sentava sempre na primeira fila. Então ele adorava falar alto, fazer gesto. Isso aqui era orador. E então, eu me empolgava, ele gostava, e chegava para a pessoa do lado, é meu filho. E eu ia ficando constrangido, porque às vezes tinha pessoas desconhecidas. Onde eu digo, pai, não diga isso. E você tem vergonha de ser meu filho? Eu digo, não, é que as pessoas não entendam. Que elas não entendam, mas ficam sabendo que você é meu filho. Então eu controlei alguém para quando ele sentava sempre... Alguém sentava que já sabia que eu era filho dele. Quando eu me entusiasmava, que ele dizia assim, eu sei, seu Francisco, ele é seu filho. Aí ele ficava satisfeito. Pois ele estava do além. E então eu me comovi e me entalei. E ele disse assim, grite! E eu dei aquele berro. E ele então disse, é meu filho. Então... Quanto vale nós amarmos ao nosso pai e à nossa mãe, mesmo que eles sejam bastante difíceis. Para finalizar, Divaldo, fale-nos um pouco sobre a reunião de cúpula do milênio, quando as nações se reuniram com os religiosos para cuidarem da paz. Foi um grande encontro que houve em Nova York para poder cuidar do problema da paz, no ano 2000. Eu participei deste encontro chamado Encontro do Milênio. Eram líderes religiosos
de 74 nações, representando 15 religiões majoritárias em todo o mundo. E, para minha surpresa, nós fomos convidados para falar em nome do Espiritismo. Foi feita a proposta, aliás, uma proposta excelente. Representantes das grandes religiões, líderes de alto significado, ali desfilaram. O Papa fez-se presente com o cardeal de Nova York, através dele, judeus e árabes, muçulmanos e cristãos, todos numa grande confraternização. Indianos, indígenas do Peru e da Bolívia, levando a sua doutrina xamânica. A proposta era a seguinte: trabalhar junto aos governantes para que, numa época em que um país desejasse entrar em guerra contra outro, os religiosos de todas as denominações levantarem-se e dizerem que não iriam matar os seus irmãos da sua crença no outro país. Muçulmanos diriam: não vou entrar em armas, porque lá existem irmãos meus muçulmanos. Judeus também, e assim sucessivamente. E depois, aquelas conferências que haviam sido proferidas deveriam ser reunidas em volumes e mandadas para todos os representantes de nações na ONU ou diretamente para os países, a fim de que se pudesse ter uma avaliação, porque ali estavam mais de 3 bilhões de pessoas através dos seus líderes religiosos. Também se programou para o ano 2001, ou melhor, 2021, um novo encontro para avaliar aquele. Em 20 anos, esperava-se que a humanidade estivesse desarmada. Infelizmente, não havia ainda um clima de aceitação da paz entre as nações totalitárias. E logo depois veio a tragédia de 11 de setembro e essas consequências lamentáveis no Afeganistão. Logo depois, a derrubada de Saddam Hussein e ameaças que pairam no ar. Porque ainda somos muito turbulentos. A pessoa quer saber em que continuam esses líderes trabalhando os seus rebanhos para que a paz um dia seja formulada. A reunião foi muito atraente e muito profunda. Foi comovedor ouvir a opinião de líderes que se antagonizavam antes, mostrando que todas as religiões têm o mesmo Deus, as mesmas propostas de amor, de vida eterna, de felicidade e de promoção do próximo. Não há razão, portanto, para que haja guerra. Mas como nós estamos na grande transição, é natural que a dor atinja um índice que nos sature e nós procuremos outros métodos. Joana de Ângeles escreveu uma grande mensagem, uma grande em tamanho e de sentido profundo, que a paz do mundo vem de Deus e a paz vem de cada um de nós. Ela já foi traduzida a muitos idiomas e foi mandada para muitos países. Mas isto é a sementeira. O resultado virá lentamente, quando nós concluirmos que o poder da força somente leva à destruição. A força do poder, do amor, levará à pacificação. Então esperamos que no próximo Summit, no próximo encontro, em 2021, já se possa respirar um clima mais de paz dentro da profecia dos Espíritos, de que este será o século da paz, da religião, da beleza, da arte, da religiosidade. Mas eu gostaria de recordar do apóstolo Paulo e de recordar-me dos cristãos primitivos, sem nenhuma apologia pela dor, sem nenhuma manifestação masoquista. O cristianismo, nas suas nascentes, era uma doutrina de libertação do sofrimento. O indivíduo aderia à proposta de Jesus Cristo para ganhar o reino dos céus. As suas renúncias, o seu devotamento, os seus sacrifícios objetivavam a conquista maior, a da plenitude. Os primeiros discípulos, os apóstolos e aqueles continuadores dos primeiros 300 anos entenderam perfeitamente o significado da vida espiritual e da transitoriedade da vida material. Compreender os perigos, os riscos, das homenagens, dos triunfos passageiros, desses desafios que sutilmente nos envolvem, nos embalam
e nos derrubam, desviando-nos às vezes do essencial, que é o Espírito. Paulo, melhor do que ninguém, desde o momento de Damasco, ainda Saulo, percebeu que a sua entrega a Jesus deveria ser total e plena. E graças a ele, conhecemos hoje o cristianismo. Nas suas 4 memoráveis viagens, ele percorreu todo o Mediterrâneo, grande parte do Mar Egeu. Adentrou-se pelo norte da África, pelo sul da Ásia, pelo sul da Europa, levando Jesus, com um arrebatamento incomparável, experimentando opróbrios, humilhação, pedradas, abandono, escárnio, lutas internas, ao lado de companheiros muito amados. Mas que ele teve a sabedoria de colocar Jesus acima dos interesses e das afeições humanas. E graças a isso, a doutrina pôde passar à posteridade com alguma pulcritude que, através dos séculos que sucederam, as criaturas humanas nos encarregamos de deslustrar, de perturbar, de obumbrar, quando o mestre incomum nos envia a proposta kardeciana. O admirável mestre de Lyon também compreendeu que era na cruz do sacrifício que ele deveria esculpir a mensagem da Era Nova. E se referiu que 10 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, ele fez uma avaliação. E nessa avaliação, conforme se encontra em obras póstumas, ele percebia quantas dificuldades, quantas calúnias arrostou, mesmo entre os queridos amigos da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, que ele havia fundado. Companheiros que lhe beijavam a face e que aguardavam a ausência para esbordoar-lhe a honra. As calúnias mais bem urdidas foram levantadas contra ele. Chegaram mesmo a dizer que ele vivia às expensas do espiritismo, sem recordarem que os livros que ele publicava eram com seus próprios recursos. Mas isso não o abalou em momento algum. Nas horas mais difíceis, ele se recordava que o Espírito de Verdade havia-o advertido. E então ele se elevava acima da humanidade através da oração. E de lá ele podia ver o destino que estava reservado à doutrina espírita. E graças a isso, as alegrias que experimentava nessas horas eram infinitamente maiores do que as dores e dificuldades que lhe constituíam provações. Elas eram tão grandiosas que os espíritos sequer se lhe referiram. E graças a isso, ele pôde avançar até o momento em que se encerrava a jornada terrestre. Nunca se defendeu. Em todas as páginas que escreveu Allan Kardec, não há sequer uma frase de autojustificação, de autodefesa. Porque é assim que agem os homens públicos nos ideais mais elevados da humanidade. Não têm tempo para a defesa do seu nome, que está vinculado à causa. Não perdem tempo com os debates inúteis, provocados pelas pessoas frívolas e enfermas, que na incapacidade de possuir brilho próprio, atingem pessoas famosas para ficarem à sua sombra, através do seu lado negativo, recebendo o brilho daqueles que são atingidos. Trata-se de uma grande perda de oportunidade. Estar-se no debate de questiúnculas da vaidade e do ego.
Allan Kardec entendeu isso e legou-nos o tesouro que é a doutrina espírita, com a capacidade infinita de ressuscitar Jesus, de fazer renascer o Evangelho. Não obstante, alguns adversários que nos seus meios se movimentam para descaracterizá-la, asseverando que o Espiritismo não tem compromisso com o cristianismo, muito menos com Jesus, e menos ainda com o misticismo, que infelizmente não tiveram o cuidado de examinar nos tratados enciclopédicos, para fazer a diferença entre o místico Einstein, Mohandas Karamchand, Pasteur e todos os grandes cientistas e pensadores da humanidade, e aquele que é paranoico, místico por conflito, introvertido e fechado por tormento. Nenhum místico maior do que Jesus, também Allan Kardec, que procurou tomar da charrua e não olhar para trás. O Espiritismo avançará com os homens, sem os homens e apesar dos homens, porque é a doutrina dos espíritos. Mas se nós contribuirmos com os espíritos que somos, para que ela alcance a finalidade para a qual veio a Terra, desincumbir-nos-emos com muita eficiência dos objetivos que abraçamos antes do berço e que colocamos em nosso dia a dia durante a vilegiatura carnal, objetivando a nossa própria renovação. Tomando como símbolo para estes dias, que não são muito diferentes daqueles dias, embora as conquistas da ciência e da tecnologia, pairando sobre a Terra a grande sombra arquetípica constatada por Jung, daqueles dias em que viveu o apóstolo Paulo, a nós espíritas cabe dar testemunho da verdade. Já nos não apedrejarão à entrada dos santuários, já nos não levarão à polícia, nem nos aplicarão açoites, já nos não impedirão a marcha por aqui e por ali, por causa das grandes conquistas, das liberdades e dos direitos humanos, ainda não conquistados totalmente, mas já vigentes. Mas farão coisas muito piores. Denigrirão a nossa imagem. Dirão coisas que tentem desestabilizar a autoridade da nossa vivência, do nosso exemplo. Provocar-nos-ão para que nos desequilibremos e entremos nas faixas da ignorância e da perversidade para as lutas chãs dos interesses mesquinhos. Embaraçar-nos-ão espaços e estarão em perfeito conúbio com os habitantes da erraticidade inferior que se supõem adversários de Cristo e da madrugada de libertação. Não os temamos. Não nos preocupemos quando, mentindo, disserem qualquer coisa contra nós. É o nosso testemunho. Não nos aflijamos com as cruzes ocultas na intimidade do lar. Deixemo-nos crucificar. Transformemos as duas traves do madeiro em asas de perene libertação. Tomemos do cálice de amarguras e o transformemos no vasilhame de néctar da esperança. Ascendamos do vale na direção dos acumes da montanha da plenitude. Não compreendidos, compreendamos. Não aceitos, perdoemos. E mesmo perseguidos, demos aos outros irmãos o direito de nos verem pelas lentes da sua óptica, ainda escurecidas, mas abraçados ao ideal de bem servir, inspirados pela doutrina espírita, como cidadãos, homens públicos, mestres, médicos, funcionários, trabalhadores de todas as áreas. Sirvamos.
todos saberão quem somos, pelas marcas do nosso serviço, pela paciência que tivermos para com aqueles que nos ultrajam e pelo amor que lograrmos colocar em nossos passos, em torno de nós para fora. Assim nós também descobriremos que em espírito já estamos despertos, avançando para a grande luz. Esta é a nossa mensagem para reflexões como parte final do nosso seminário.